Olá, bonitas! Sejam muito bem-vindas à aula de hoje, a aula 12, assim, no nosso cronograma. Desde que a gente começou as aulas semanais, a gente teve um intervalo aí, uma pausa enorme sem aulas. Depois nós retomamos as aulas, viemos também com a Jornada da Empreendedora, onde a gente teve aula uma semana inteirinha. E agora a gente vai retomar a rotina normal. Oi, Jéssica, oi, Maria, sejam muito bem-vindas. Eu preparei uma aula muito legal hoje, gente. Vocês não vão encontrar por aí, porque eu que criei. Eu parei, observei, eu falei, cara, tem alguns tipos de empreendedoras e eu preciso falar para as meninas isso. Por quê? Porque não quero, ó, já vamos combinar uma coisa, tá? A gente não vai falar de tipo de empreendedora, de perfil de empreendedora para ninguém ficar bitolada, tá? Primeira coisa, eu sei que muita gente por aí passa as dicas, os perfis, e a gente fica se enquadrando, se identificando. Aqui é um exercício de autoconhecimento real, tá? Não é para você se enquadrar e você falar, eu faço isso porque eu sou assim, ou eu faço isso porque eu tenho o perfil XYZ. Pelo contrário, eu quero te dar consciência para você se libertar. Porque o que acontece? Qual o problema da gente não se conhecer? Deixa eu só colocar meu roteiro aqui. Qual que é o problema da gente não se conhecer? Quando a gente não se conhece, você concorda comigo que a gente fica preso, né? Se você não conhece que você tem um tipo de comportamento, se você não sabe, olha, quando isso acontece, eu reajo assim. Você não tem consciência disso. Você simplesmente reage. Você nem para refletir por que você tá fazendo. Concorda comigo? Então assim, olha, se algo acontece, você reage de uma determinada forma e você nem reflete, você concorda comigo que você tá um pouco prisioneira desse comportamento? Né? Você não tem liberdade para agir, porque você está sempre no automático, você está no piloto automático em relação àquela ação. Então, para que serve você olhar para um perfil, se identificar com ele e falar, eu sou essa aí? É justamente para você falar assim, agora que eu identifiquei como eu tô agindo no meu automático, como na maioria das vezes eu me comporto como empreendedora, agora eu tenho liberdade, agora eu sei para onde ir. Porque senão você fica aquela empreendedora que as coisas estão acontecendo e você não sabe exatamente por quê. Você trabalha duro, mas chega no final de mês, não tem dinheiro. Você já tentou várias coisas, e marketing digital, e isso e aquilo, e parece que o negócio dá uma aceleradinha, bate num termômetro, sabe? Parece que bate sempre no mesmo termômetro, ali na mesma temperatura e desacelera. E murcha, ou fica por ali, ou às vezes é só muito mais lento do que você esperava. E às vezes é por isso, porque você não para refletir como é que você está agindo, como é que você está agindo no empreendedorismo. Que tipo de ações meio que reativas você tem. E se você nem sabe que você não sabe o que precisa melhorar, como é que você vai melhorar? Né? Porque existe na evolução, gente, de qualquer habilidade, quando a gente vai desenvolver qualquer habilidade, eu, você, todo mundo, tá? Vamos supor que nenhuma de nós saibamos aprender chinês. Nenhuma de nós falamos mandarim, tá? Vamos só pegar um exemplo aqui. Nós não falamos mandarim. Só que o primeiro passo em não falar mandarim, se você nem conhece que existe essa língua, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar mandarim, eu nem sabia que existia. Como assim eu não sei falar mandarim? O que é mandarim? Né? Então, o primeiro passo é uma inconsciência incompetente. Você nem sabe que você precisa daquilo. Não é verdade? Então tá tudo bem que você se identifique com um determinado perfil e que você não tenha todas as características. Tá tudo bem que você se identifique com um determinado perfil e não saiba muito bem como fazer para sair dali, combinado? A gente só não quer ficar no auto-engano. Eu não quero deixar vocês no auto-engano. Então se identificou com o perfil, recebe, não rejeita, não seja resistente e aí a gente vai criar ações para se desenvolver, para ir para um próximo nível, para ir para um próximo perfil. Combinado? Então, a primeira, como é que foi criado esses perfis? Primeira coisa, né? Bom, eu sou empreendedora há 7 anos, para você que não me conhece ainda, né, que tá caindo aqui de paraquedas, eu empreendo há 7 anos. Eu não tenho perfil de empreendedora nata, essas coisas, nasci para empreender, não, muito pelo contrário. Eu nasci para fazer carreira em outras empresas, trabalhar para os outros, adorava ter chefe, adorava subordinação, sabe? Esse é meu perfil, bem gestor, bem bastidor. E quando eu caí no empreendedorismo, foi por uma necessidade e oportunidade, né? Ao mesmo tempo que eu falei assim, cara, não quero mais trabalhar para ninguém, a corda foi apertando no pescoço e eu tive que acelerar um pouco o processo para fazer dar certo, porque senão eu não teria opção e a questão de 1, 2 meses eu ia ter que voltar a arrumar um emprego, né? E na época eu não podia contar
com ninguém financeiramente, era eu e eu mesma, Irene, né, como diriam os filmes, e assim foi e deu certo, né? No meio do caminho encontrei o Alex, que é meu marido, e aí a gente, o negócio tomou uma outra proporção também, beleza? Então assim, eu não tenho um perfil super empreendedor. A primeira coisa que eu gostaria de desmistificar, se você tem, parabéns, você tá começando com muito mais competências do que eu, porque não era o meu caso. Boa tarde, Cris. Então, eu fiz a jornada da empreendedora recentemente e vocês que estavam lá no grupo exclusivo do WhatsApp responderam uma pesquisa. E nessa pesquisa, olha que interessante, a primeira coisa que ficou claro, 37% das empreendedoras não tinham um negócio ainda. E aí vamos para o conceito de empreendedorismo. Até aí tudo bem, não tem nada de errado. Empreender não é uma profissão, não é uma profissão, é uma profissão, não é uma função, né, de carteira assinada. Também não é que você não tem um CNPJ ainda, que você está empreendendo informalmente, que você não deixa de ser empreendedora, também não é. Mas é um pouquinho, aí eu queria trazer um pouquinho isso. Será que esse não é o nosso primeiro perfil? E eu falei assim, então tem muitas mulheres que ainda não têm um negócio e já se consideram empreendedoras. Porque empreender é um comportamento, é uma ação legal. Mas quem são essas mulheres? Pronto, e aí a gente encontra o primeiro perfil, que eu quero ver se você tá nele. Não necessariamente o primeiro perfil é quem é empreendedora e não tem um negócio, mas pode ser que seja. O primeiro tipo de empreendedora é a empreendedora paqueradora. Se usa essa expressão aí na sua região, paquerar? Não sei se eu tô velha demais, mas na minha época era paquerar. Paquerar é quando você tá interessado ali em alguém, sabe? Aí você dá uma olhada, aí você tenta se aproximar, mas você sim, você não se abre totalmente, você não demonstra 100% porque você não tá muito segura ali se vai acontecer alguma coisa, se não, você fica só na paquerinha, sabe? Deixa ver o que tá acontecendo, naquela coisa de sedução. A empreendedora paqueradora é aquela que sai paquerando os clientes, tudo, gente. Não, pelo amor de Deus, não confunda as coisas, gente. Não vamos confundir liberdade com libertinagem. Empreendedora paqueradora é aquela que tá paquerando com o mundo dos negócios há um bom tempo. Quiçá há alguns anos. Então, assim, ela ainda não tem um negócio, ela ainda não tem um plano de negócios. Mas ela fala, olha, quando eu for trabalhar, pode ser que ela não trabalhe por N motivos. Ou porque é uma dona de casa, ou porque ainda tá fazendo faculdade, ainda não tá no mercado de trabalho. Ou ela está no mercado de trabalho, mas pensa que o próximo passo dela é empreender. Então ela tá paquerando o mundo dos negócios, mas ela ainda não age como empreendedora. Então ela paquera, mas ela não consegue, sabe, se vestir. Porque assim, ó, você não ter um negócio não impede que você não tenha um plano de negócio, né? Você não ter um negócio ainda não impede que você esteja planejando, mas planejando concretamente e não planejando tudo na sua cabeça, tá bom? Isso é neurose. Quando a gente fica todas as coisas na nossa cabeça, a gente tá ficando neurótico. Não é o nosso caso. Como nós somos profissionais, empreendedoras profissionais, a gente tem ideias e a gente coloca no papel, nem que seja para descartar as nossas ideias. Se você esteve durante a jornada comigo, você sabe do que eu tô falando. Nem que seja para descartar, para cancelar, para adiar alguma ideia, mas se você teve uma ideia que pode impactar positivamente no seu negócio, você anota ela, coloca lá no quadro do Trello, beleza? Mas não é o caso da empreendedora paqueradora. Ela fica naquela de paquerar o mundo dos negócios, mas ela não aborda. Ela não vai. Ela fica meio que olhando de longe. Sabe aquele um pouco voyeurismo? Ela segue alguns perfis motivacionais. Ela até lê uns livros sobre negócio. Pode ser que você já tenha lido uns livros de negócio. Ela olha a galera do marketing digital. Ela já tá ligada que o marketing digital pode ser uma boa para empreender. Pode ser que ela consiga empreender sem dinheiro com marketing digital. E aí ela abriu o perfil dela do Instagram, né? Mas ela não posta nada. Ainda ela não posta nada porque, enfim, pode ser que não seja o momento certo. Ela tá aguardando o momento certo para poder empreender. Essa empreendedora, ela paquera tanto, que mesmo ela seguindo todos esses perfis de marketing, ou esses perfis de gestão, esses perfis de empreendedorismo feminino, ela não tem coragem nem de comentar.
Sabe? A gente coloca aquelas caixinhas de pergunta todos os dias nos stories, mas ela é tão paqueradora que nem isso ela coloca lá uma pergunta mais direta, mais objetiva na caixinha de perguntas, ou manda um direct, ela não tem coragem. O negócio dela é se poupar, é não se expor, porque muitas vezes ela tá se poupando porque ela tá esperando o momento certo de empreender. Ela está se preparando e ela não quer se abrir completamente. Não é assim quando a gente está um pouco apaixonada, a gente está paquerando, a gente não quer se abrir completamente. É como se a gente se abrisse completamente para aquela oportunidade, aquilo nos deixasse num potencial, numa situação de insegurança, aquilo pudesse nos deixar em risco. Não é assim que a gente se sente quando a gente está paquerando alguém? Se eu demonstrar isso, ele pode perceber ou ela pode perceber. Se eu demonstrar aquilo, essa pessoa também pode perceber. E aí eu posso me arriscar demais. Eu posso estar me expondo demais. E o que o outro vai pensar? É assim quando a gente paquera, não é? A mesma coisa no mundo dos negócios. Será que se eu falar que eu tenho um negócio? Será que se eu falar que eu tenho uma ideia de negócio? Será que se eu falar qual é a minha dificuldade atual? Será que não é um risco? Será que as pessoas não podem me interpretar mal? Será que as pessoas não vão me julgar e isso vai acabar me desmotivando? Isso é muito, gente, muito comum quando a empreendedora tá lá paquerando, mas ela não vai empreender. Porque, como eu disse, não necessariamente empreender, você ter seu CNPJ. Pode ser que você esteja ainda empreendendo na informalidade. Mas concorda comigo que se você não tem o objetivo de ter uma empresa com CNPJ, né, que pague impostos, né, que vá para o Simples, provavelmente seus objetivos estão pequenos, porque mesmo que você possa ir para um MEI, a gente está falando do MEI de que 180 mil reais, acho que nem isso, né? Faz tempo que eu não vejo quanto que tá podendo faturar no MEI, mas eu acho que era em torno de 80 mil reais e aumentou por ano. Então a gente está falando aí de um faturamento no máximo, sei lá, de 10 mil reais, me corrijam se eu estiver errada, por mês, né? Então até a sua ambição em relação ao mundo dos negócios não tá com um patamar tão alto assim, financeiramente falando, tá bom? Pode ser em alguns motivos que a empreendedora paqueradora, ela até se sinta mais pronta para o negócio. Eu acho que eu tenho potencial, ela sente que ela tem potencial. Porém, ela costuma dizer que ela não empreendeu ainda porque ou ela não tem dinheiro, porque não é o momento certo, porque ninguém apoia ela ainda, né? Porque ela ainda não fez o curso XYZ, mas quando ela fizer, ela vai se sentir pronta, ela vai estar pronta. Então, é alguém que ela fica o tempo todo ali meio que se motivando mentalmente, como se ela estivesse se preparando para algo, mas ela não entra em ação, né? Ela não chega no cara na balada, ela não manda uma mensagem um pouco mais direta para arriscar. Ela fica só paquerando de longe e muitas vezes acaba que não dá para entender muito bem se ela realmente vai empreender ou se fica só naquele mundo das ideias, no mundo dos desejos, tá? E um perigo aqui é que ela começa num processo de ficar se comparando com as outras pessoas. E todo o processo de comparação, olha, quando eu vou comparar, eu sou o verde com esse vermelho, inevitavelmente a gente compara qual é mais bonito, qual é o melhor agora. Então não tem jeito. Um processo de comparação, normalmente, ou você está se supervalorizando ou você está se subestimando, né? E muitas vezes você faz isso num processo inconsciente, desvalorizando ou supervalorizando o outro. Mas tem muito mais a ver com você do que com o outro. Sabe aquela frase, né? Quanto mais João fala de Pedro, mais conheço João que Pedro. Então, assim, o que você fala do outro tem muito mais a ver com você do que com o outro. Combinado? Então, esse é um processo muito perigoso. Porque quando você começa a estudar demais, paquerar demais, olhar concorrente demais, o que você faria, você entra nesse looping de comparação e isso pode fazer um mal danado no longo prazo. Mas por quê? Porque você está colocando tanta energia mental no empreendedorismo e tão pouca ação, que é o que você tem, né? Se você não entra em ação, se você não coloca a mão na massa, é o que você tem nessa energia mental. E aí você está provavelmente achando que está se preparando. Esse é o ponto crítico da empreendedora paqueradora. Você pode estar achando que está se preparando quando na verdade você está se auto-boicotando. Porque esse excesso de energia mental que não tem corrente nenhuma, não tem materialização nenhuma, às vezes ele está mais minando a sua energia de ação do que te ajudando a ter energia de ação. Qual que é o que você deveria fazer se você... Carol, eu me vi,
eu acho que eu sou uma empreendedora paqueradora. Eu acho que eu fico ali olhando o mundo dos negócios, o mundo de empreendedorismo, mas eu não tomo ação. Acho que você deveria, primeira coisa, acordar amanhã e se vestir como empreendedora. Então, assim, se você quer ter um negócio, seja ele qual for, como é que você estaria vestida para trabalhar? Sabe? E mesmo que você só tenha não, cara, mas eu trabalho ainda, eu sou dona de casa, eu tenho um emprego, eu não consigo ainda, ok? Então você vai separar 2 horas do seu dia, 1 hora do seu dia, o que quer que seja, para tirar isso da sua cabeça e começar a colocar no papel. Então, a partir de amanhã, você vai escrever o seu plano de negócio, vai escrever o escopo do seu projeto e sair dessa mente, sair desse voyeurismo, de ver as coisas à distância, porque você pode se preparar mentalmente o quanto for. Não supera o campo de batalha. Por que você acha que muitos profissionais liberais que fazem uma faculdade, quando chegam no mercado de trabalho, têm muita dificuldade ou ficam extremamente frustrados? Porque, pô, passei 5 anos na faculdade, estudei, fiz pós-graduação, agora eu vou trabalhar para ganhar um salário e pouco? Ele se sente indignado, mas venhamos e convenhamos, muitas vezes ele nem sabe trabalhar. Porque foi tão teórico que na prática ele tá cheio de insegurança, não sabe exatamente o que fazer, porque ele não se colocou em prática, ele não trabalhou efetivamente, ficou tudo na teoria. A mesma coisa é empreendedora, se você passa aí 3, 4, 5 anos só olhando livro motivacional, olhando perfil, na hora que você vai realmente empreender, você acha que você vai ter sucesso? Não, você vai passar por outras dificuldades também. E olha que eu não tô dizendo aqui que você tem que ir pro empreendedorismo, abrir um negócio sem se preparar, sem estudar, sem fazer cursos. Eu não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é que não adianta você ficar só treinando mentalmente e não ir pra prática. E tem muitas coisas que você pode fazer na prática que te ajudam sim na hora de empreender de verdade, antes de você ter seu próprio negócio. Por exemplo, fazer planejamento, fazer pesquisa de mercado, começar a observar quando você for em algum lugar, fazer as anotações e colocar isso em prática. Fazer almoços, encontros de pessoas que realmente já empreendem, buscar ações, começar a buscar parcerias, levantar capital. Como é que eu poderia levantar capital? Desculpa, eu não ter capital. Como é que eu poderia levantar capital para abrir um negócio? E levantar orçamentos, né? Ligar para as pessoas. Você fala assim, às vezes, eu não tenho dinheiro. Olha, muita gente chega no meu direct e fala, Carol, eu não empreendo porque eu não tenho dinheiro ainda. Aí eu falo assim, mas você sabe quanto custa? Não sei. A pessoa nem fez um levantamento de custos. Ela nem sabe o quanto ela precisa. Então, assim, a empreendedora, que ela já está profissional, ela pelo menos saberia o quanto ela precisa para levantar de dinheiro para poder abrir o negócio. Entende como é diferente? Então, enquanto uma fica lá no mundo das ideias, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver dinheiro, a outra ela sabe, quando eu tiver 15 mil eu consigo. Ou com 5 mil reais eu consigo startar meu negócio. Olha a diferença, porque você sabe quanto custa, o que você precisa comprar, investimento mínimo viável que você precisa fazer. Beleza? Que legal, Jéssica, você está praticando a aparência de empresária. Gente, isso é super importante. A nossa aparência, ela comunica algo, não só para os outros, como para nós mesmos, tá? Então, a roupa que a gente usa, a maneira com que a gente se arruma, isso impacta na maneira com que a gente fala, no nosso tom de voz, né? No nosso gestual, comunica algo. Observe que a questão da aparência, da vestimenta, das roupas, da moda, ela varia de acordo com a história, né? Mas só o ser humano, ele veste, se desveste, né? E se despe, né? Porque é uma comunicação, é uma forma de nós nos comunicarmos. Então, quem diz o contrário tá falando muita besteira, a meu ver. Tá bom? Que bom, fico muito feliz que você tá mantendo isso. Vamos lá! Qual que é o ponto crítico, então, resumindo, da empreendedora paqueradora? Não é entrar num relacionamento sério com os negócios, né? Ela realmente fica só ali paquerando e em vez dela fomentar a profissionalização, ela acaba ficando amadora. E se um dia ela for ter um negócio, provavelmente ela começa como amadora e continua como amadora por algum tempo, porque ela tem esse vício em ficar olhando as coisas de longe, sem encarar, tá? Às vezes podem ter, empreendedoras paqueradoras que já tem um negócio, mas olha aí, se você não tá tratando o seu negócio, você não começou como uma renda extra e você não tá tirando nenhum salário, sabe? Você meio que trata o negócio como se fosse uma mesada ou um bico que você tem pra fazer. Então, na verdade, você ainda não tem um negócio, você continua paquerando com o mundo dos negócios, mas na sua ação você tá tratando isso como uma rendinha extra, como algo um pouco sem valor. Nossa, com calor aqui. Eu vou suando esse bigode. Beleza? Então, vamos lá.
Qual o segundo tipo de empreendedora? E eu confesso que no começo eu podia cair muito nisso. Eu vou ficar entre esse segundo tipo e o terceiro. O segundo tipo é a empreendedora estudante, ela vai pro oposto. A paqueradora, gente, nem estudar concretamente, ela estuda, tá? É muito diferente você ler um livro motivacional e você estudar como fazer um plano de negócios, ou como lidar com o meu financeiro, e como fazer uma planilha no Excel, e como gerir meu negócio. É diferente, é bem diferente. Ler de estudar, tá? Tem, por exemplo, eu tô fazendo um curso de certificação do professor Ítalo, eu até mostrei pra vocês ontem, e eu estou estudando. Então eu tiro 2 horas, pego meu caderninho, às vezes eu ouço a aula antes na academia, ouço, e depois eu sento e revejo a aula, fazendo anotação, fazendo um mapa mental. Então eu tô estudando para colocar aquilo em prática na minha vida e na vida de vocês. É bem diferente, tá bom? Quem são as empreendedoras estudantes? Muitas delas, elas não tinham vocação para empreender, mas surgiu uma oportunidade, né? Então você busca se desenvolver. Por exemplo, pode ser que você tenha ficado, a oportunidade tenha até uma certa necessidade. Pode ser que você tenha ficado desempregada, tenha sido mandada embora e a consequência disso foi você abrir um negócio ou se associar a um parceiro, uma parceira, um sócio que te chamou, falou: olha, eu tenho uma oportunidade aqui. Você não quer vir trabalhar comigo? A gente, né? Você não quer ser meu sócio, não quer ser minha parceira? A gente vai trabalhar junto. Só que a diferença entre a empreendedora, paqueradora e a estudante é que ela realmente toma uma decisão. Ela olha, eu não sei empreender, mas eu vou aprender, mas eu posso aprender, né? E ela vai aprender a gerir o próprio negócio. Ela começa a levantar o que ela não sabe, quais são as incompetências dela para ela poder traçar um plano para se desenvolver. Isso é normal, gente, em qualquer habilidade. Se você quer aprender alguma coisa, você precisa levantar o que você precisa aprender. E você vai aprendendo aos poucos mesmo, você vai desenvolvendo aos poucos mesmo, tá bom? Elas buscam se capacitar, elas investem em si mesmas, sabem das suas poucas habilidades, admitem isso, né? Elas empreenderam por causa dessa oportunidade, elas são muito determinadas. A empreendedora estudante, ela é muito determinada. Às vezes ela trabalha depois do trabalho, estuda depois do trabalho. Problemas. Às vezes, o estudar para empreender, o ser muito caxias, por isso que eu falei que eu fico entre o 2 e o 3 para empreender, pode ser uma máscara para sua insegurança. Pode ser que você esteja se preparando, estou me preparando, e que você perca um tempo danado para se preparar demais antes de começar a atuar. Ela não se sente segura o suficiente para aplicar aquilo que ela está estudando. Esse é o problema, o ponto crítico da empreendedora estudante, tá? São normalmente mulheres muito corajosas, muito determinadas, que às vezes já têm um histórico profissional por trás em outras empresas, né? Ou são mulheres que por algum motivo abriram mão da vida profissional por um tempo para cuidar de filhos, da família, mas que querem voltar ao mercado de trabalho e querem voltar empreendendo, né? Querem essa oportunidade. Então elas realmente estão dedicadas, estudando, se aprofundando, reconhecendo as suas fraquezas. Elas, ao contrário da paqueradora, que não quer nem se expor numa caixinha de perguntas, morre de vergonha, de se sentir incompetente. Essa estudante é o contrário. Às vezes ela se põe para baixo, às vezes ela acha que nunca é suficiente, tá? Então qual que é o ponto crítico da empreendedora estudante? É buscar estudar demais, achando que nunca tá pronta. Ela tem um pouco aquilo que a gente chama da síndrome da impostora. Ela acha que ela nunca tá preparada. Pode ser que elas fiquem planejando, mas não passem para ação ainda, não conseguem executar, porque elas ficam com medo de não estar pronta. Então, qual que é a dica para a empreendedora estudante? É aplicar 2 vezes mais do que você está estudando. A gente já sabe que você é super dedicada. Você vai errar quando você aplicar. A tendência é que nem tudo que você estude você consiga implementar e dê certo. Mas você só vai saber disso se você se arriscar, tá? Então abre mão um pouco do seu perfil conservador, se arrisca mais, implementa mais e vai corrigindo aos poucos. Porque aí você vai potencializar toda essa dedicação aos estudos, tudo isso que você se dedicou para fazer, se dedicou para aprender, você vai potencializar e você vai descobrir os gargalos do seu negócio. Não só do seu negócio, mas você vai descobrir os gargalos do seu próprio comportamento como empreendedora, mas na prática. Porque enquanto você ficar se poupando aí com medo e querendo aprender mais, você não vai ver os resultados, tá bom? A diferença entre a empreendedora paqueradora
E a empreendedora estudante é o nível de dedicação no trabalho mesmo. Uma não quer admitir que precisa se dedicar aos estudos, ela fica só olhando, só observando, ela não admite, sabe? Mas ela se sente empreendedora. A outra não, a estudante ela é dedicada, ela se dedica, mas ela fica com muito medo de arriscar, com medo de ser julgada, porque no fundo, é como eu falei, ela não se sentia empreendedora. Ela precisou aprender, ela tá aprendendo e ela nunca acha que ela tá pronta o suficiente para se jogar no negócio dela, tá bom? Então, arrisque mais, tá? E eu disse pra vocês que eu era entre a empreendedora e estudante e a Marta. Vocês conhecem, gente, a história bíblica de Maria e Marta? Maria e Marta, elas eram irmãs de Lázaro, que era um amigo, né? Um dos melhores amigos de Jesus. Um amigo querido de Jesus, e elas eram irmãs de Jesus. E aí chega um dia, Jesus vai visitar a casa delas. E Marta está lá atarefadíssima, sabe? Então tem até alguns quadros que demonstram, depois você pesquisei no Google Maria e Marta, eu até uso como avatar aqui, que eu falei até pro padre. Padre, eu cansei de ser Marta, eu quero ser Maria, eu não consigo. Eu sou muito Marta no meu dia a dia. E parece algo bom, mas não é. E aí traz o ensinamento bíblico, inclusive. Quem que é a Marta? Marta é aquela mulher que tá o tempo todo trabalhando loucamente. Você chega na casa dela, ela não para. Gente, eu acordo normalmente 5h30 da manhã. Hoje eu acordei um pouco mais tarde. Por incrível que pareça, pra quem não sabe, eu estou gestante. E 3h30 da manhã, o bebê começou a chutar loucamente minha barriga. E eu acordei. Talvez por isso eu demorei um pouco a dormir e acabei acordando mais cedo. Aliás, mais tarde. Mas normalmente, 5h30, 6 horas eu tô acordando sem despertador. Aí eu vou malhar. Aí hoje, por exemplo, vou só um exemplinho assim, não parei. Fui malhar. Aí quando eu terminei de malhar, eu já vim adiantar algumas coisas pro almoço. Porque eu fiz feira ontem, então eu já queria deixar tudo mais organizado. Aí já deixei minha salada preparada, cozinhei feijão. Aí eu vim rezar meu terço. Aí eu subi, tomei banho, me arrumei e desci pra trabalhar. Quando foi por volta das... um pouquinho antes do almoço, eu fui, já arrumei, né? Fiz um intervalo, fui ali, arrumei a mesa. Daqui a pouco eu fui ali, temperei o feijão e volto pra trabalhar. Aí tive que buscar a cachorrinha e volto. Aí peguei as receitas da cachorrinha, fui organizar a receita do remédio dela. Aí tinha que já me preparar e subir pra me arrumar pra ela. E aqui estou eu. Então, eu sou muito Marta no dia a dia. E o que a gente pode aprender com a Marta? Marta é aquela mulher que trabalhava muito. E aí, quando Jesus chegou na casa delas, ela estava lá preparando um banquete. Imagina, Jesus indo jantar, almoçar, enfim, na casa delas. Era um grande, né, para as pessoas que já eram discípulas da época, era um grande acontecimento e ela estava organizando tudo, né, para receber todo mundo que ia comer. E aí, de repente, estava lá Maria, aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar, né, ouvindo ele contar as histórias dele e evangelizar, de certa forma, e ela falou assim: Jesus, mas você não acha ruim não da minha irmã? Tá aí nos pés e me vendo e eu aqui servindo, trabalhando que nem a louca. Aí na Bíblia fala, né, que ele fala: Marta, Marta, você está perdendo a melhor parte, né? Então esse já é o ponto crítico da Marta, né? Porque a Marta, ela tá trabalhando o tempo todo. Ela já tem o próprio negócio, elas são competentes. Mas elas não conseguem ganhar escala no negócio. Porque o tempo todo elas estão fazendo alguma coisa, ocupada, trabalhando loucamente. Então, elas nem têm tempo e muitas vezes, que aí é onde eu já não tenho mais esse perfil, elas não gostam de estudar. Eu adoro estudar, né? Por isso que eu falei que eu fico entre a estudante e a Marta. Normalmente elas não gostam muito de estudar, tá? Essa parte teórica, de gestão de negócio. Então, são mulheres que muitas vezes aprenderam uma profissão ou na faculdade, ou alguma coisa técnica. Às vezes você é um esteticista, tem faculdade de estética também, mas tem outras profissões ligadas à estética, não necessariamente passaram pela faculdade estética, né? Mas a parte de alimentação, ou revendedoras, né? Ou você tem um próprio negócio, você domina seu negócio. E tecnicamente você é muito boa no que você faz. E você não consegue entender por que você vê às vezes a concorrência crescendo, por que você vê as pessoas crescendo e você estagnou. Você sente que você cresceu por um tempo, você até foi mais longe do que onde você imaginava e de repente o seu negócio não cresce mais, você não consegue ir além desse patamar e você não entende por quê, mesmo sendo elogiada, mesmo sendo muito boa, sua vida é uma correria, tá? É uma loucura e você não assume que você precisa de ajuda para chegar no próximo nível, que talvez
o que você já sabe, o que você já implementa e que você é muito boa nisso, tenha feito você chegar até onde você tá, que tem bons resultados. Mas para chegar num outro nível, você precisa de um outro nível de conhecimento, um outro nível de desenvolvimento de competências, um outro nível de gestão de negócio. E você não quer olhar para isso. Porque para isso vai dar trabalho, vai ter um esforço. E você muitas vezes vai precisar investir em você e em outras pessoas. E algumas pessoas têm muita dificuldade. Como elas têm uma, como é que eu posso dizer? Como elas tinham uma necessidade muito grande de ser reconhecidas e se sentir importantes, inconscientemente muitas vezes, pedir ajuda, contratar um mentor, entrar num curso mais caro, que ajude ela a faturar mais, que ajude ela a chegar no próximo nível, para ela, de forma um pouco infantil, é como se ela reconhecesse que ela não é boa o suficiente. E ela trava. Olha que triste, né? Olha como são nossos processos, a gente é muito louco. Então, assim, a necessidade de reconhecimento e importância é tanto que admitir que precisa de ajuda para chegar no outro nível, mesmo que isso seja muito bom, lá no fundo incomoda, porque é como se você reconhecesse, então eu não sou tão importante, então eu não sou tão boa, quando não tem nada a ver, tá? É um processo bem infantil da gente. Então, a Marta, ela é isso, ela tá o tempo todo se ocupando, muitas vezes, para não olhar para aquilo que realmente importa. Sabe? É aquilo que Jesus falou, né? Você está perdendo a melhor parte. Qual seria a melhor parte quando o seu negócio vai bem? É investir em você. É você poder chegar no próximo nível. É às vezes você chegar naquele nível que quando você começou, você nem imaginou que era possível. E agora você fica batendo no teto desse faturamento, você fica batendo no teto desse negócio, você já até adaptou as suas contas, adaptou as suas despesas. E agora você fala, poxa, quando eu comecei esse negócio, eu achei que se eu faturasse isso que eu tô faturando hoje, eu ia ser muito feliz. Que ia estar muito bem disposta. E a verdade é que não. Porque eu já adaptei minhas despesas em casa, todo mundo já gasta mais, minhas despesas são mais altas e agora eu preciso chegar no outro patamar. Porque até manter isso aqui eu tô endoidando de tão cansada que eu tô. Não sei mais o que fazer. Sabe? Você conhece alguém que já passou por isso? Que chega, sempre sonhou estar onde está, financeiramente falando. Só que hoje esse dinheiro parece que não vale mais a pena. Sabe? Que esse consumo já não vale mais a pena. Que você já tentou de tudo, mas não consegue fazer o seu negócio crescer. E você olha, poxa, mas isso eu já fiz, já tentei, e você não consegue. Tá? E pode ser que você, inclusive, esteja passando por uma síndrome da impostora. Porque pode ser que você cresceu, que você mantém um certo status na sua profissão, mas que as pessoas nem sabem, mas você está empatando aí há algum tempo. Ou que esse dinheiro nem tá valendo tanta pena, assim, que você tá tão cansada, tão exausta, e nem sobra tanto assim. Você fala, gente, pra eu ficar rica, pra eu ficar milionária, eu ainda tenho que ficar nesse ritmo aí mais uns 10, 15 anos. E como vai ser? Eu não aguento mais 10, 15 anos disso. E aí você começa a tentar encarar, ou você volta pra trás, porque você tá tão cansada e assume faturar menos e não crescer, ou como é que você vai fazer? Porque você realmente não sabe. Então, esse é o grande dilema da Marta. Ela, ao mesmo tempo, ela tem muita energia de trabalho, ela sabe que ela é muito boa, que ela pode entregar, mas ela tá cansada, ela tá exausta e ela já sacou que ela tá perdendo a melhor parte. Porque ela não consegue desfrutar. Porque as despesas dela já chegaram no ponto de equilíbrio, então ela nem tá ganhando tanto assim quanto era antes. E ela não faz a menor ideia e morre de medo de crescer ainda mais e ficar ainda mais cansada sem dar conta, porque, nossa, se eu cheguei até aqui, se eu pra faturar mais, eu ainda vou ter que trabalhar mais, eu não dou conta, tá? E aí ela precisa baixar um pouco a bola. Muitas vezes ela precisa admitir que ela precisa de ajuda e precisa tirar dinheiro no bolso pra isso. E tem mulheres que têm dificuldade, tá? Em pagar outras pessoas, pagar consultores, pagar mentores, né? E preferem ficar ali onde estão, fazendo do seu jeito, sabe? Insistindo. Se ela for observar, ela já tá fazendo a mesma coisa há muito tempo. E ela não consegue ver. Pra ela já tentou de tudo. Quando, na verdade, ela tá teimosa, fazendo a mesma coisa faz tempo. Beleza? E, por fim, não menos importante, nós temos, enfim, as empreendedoras profissionais, que muitas delas já passaram por todos esses níveis. Já foram voyeuristas, né? Já foram paqueradoras,
já foram estudantes, né? Das paqueradoras passaram para estudante. Não necessariamente é um caminho linear. Você pode passar, por exemplo, de um perfil para outro. Você pode sair da empreendedora paqueradora direto para empreendedora profissional. Se você investir em você, se você entrar em campo, você pode acelerar o processo com certeza. Ou você pode sair da paqueradora para estudante, da estudante para marca e aí, enfim, se tornar uma empreendedora profissional. Quem que é uma empreendedora profissional? É aquela que sabe gerir seu negócio. Ela desenvolveu competências de liderança, ela conhece seu mercado, ela investe em si tanto pessoal, porque ela tem grana para isso, né? Ela conseguiu administrar o negócio dela a ponto de sobrar grana para isso, tanto pessoalmente quanto com a sua família. Então, às vezes, ela não tem tempo para tudo, mas ela consegue criar tempo para tudo porque ela investe. Então, às vezes, ela tem uma empregada em casa, ou ela tem um personal, ela tem alguém. Ela consegue terceirizar tanto coisas pessoais que deem mais qualidade de vida e acelere as coisas, quanto coisas profissionais. Ela tem um gestor, ela treina a sua equipe, ela investe em si mesma, em grupos de mentoria, né, em masterminds, em mentores. Por quê? Porque ela sabe que o valor do conhecimento aplicado acelera o negócio dela, né? E ela, quanto mais ela acelera o negócio dela, mais dinheiro ela faz. Quanto mais dinheiro ela faz, mais dinheiro ela reinveste. E quanto mais dinheiro ela reinveste nela e no negócio, mais o negócio dela cresce. Ela entendeu isso, né, ao longo do tempo. Porque é isso, gente. A gente só ganha, as empresas, elas ganham dinheiro enquanto elas investem em pessoas e em processo. Então não adianta. Se você quer um negócio maior, inevitavelmente você vai precisar pagar pessoas, sejam elas seus funcionários, sejam terceirizados, sejam prestadores de serviço, né? Porque aí você consegue criar mais processos e atingir mais clientes, tá bom? Ela tá sempre buscando uma maneira de fazer as coisas com mais qualidade ou fazer com mais volume para atender mais pessoas, né? Ou até fazer com mais pessoas, com mais qualidade. Ela tá buscando essa melhoria de processo contínua e ela sempre tá querendo aprender coisas novas. A empreendedora profissional, ela é uma discípula. Você sabe que a palavra disciplina, às vezes as pessoas falam, nossa, Carol, você é muito esforçada. Olha, eu vou ser bem sincera com vocês, eu sou uma pessoa disciplinada, e disciplinada na base. Não é que eu sou mais inteligente ou mais esforçada. Eu acredito, inclusive, tem pessoas hoje que trabalham mais do que eu aí me ouvindo. A questão é disciplina. Por quê? Disciplina é liberdade, gente. Disciplina vem de discípulos, né? E discípulo é aquele que aprende. Então, quanto mais você aprende, coloca em prática, quanto mais postura de aprendiz você tem, eu sei que nada sei, sabe? Mais recursos você começa a ter para implementar no seu negócio, na sua vida. E quanto mais coisas você testa com maior velocidade, maior é seu aprendizado real. Porque não adianta você ser aquele aprendizado da estudante que fica estudando e não põe em prática. Ou da paqueradora, que nem estuda, mas observa e nem chega a colocar a fazer uma anotação, a colocar algo no papel, nem chega a ser um estudante, tá bom? E sim colocar algo em prática. Essa é a empreendedora profissional, que ela aprende com os erros seus, pessoais e do próprio negócio. Ela aprende com os acertos do seu negócio, porque ela sabe olhar o negócio não só através daquilo que ela sente, sabe? Ela parou de ser liderada pelas emoções dela. Ela lidera o negócio dela olhando os números do negócio dela, olhando os objetivos que ela cria, né, para atingir o seu negócio. E sempre mensurando isso. O que é que eu quero, o que é que eu tô conseguindo, qual o resultado que eu tô conseguindo, o que é que eu preciso fazer para alcançar o que quero, qual o resultado eu tô conseguindo. E é isso, sem frustração, sem romantização, sem glamorização em excesso. Então, esses são os 4 tipos de empreendedora que eu queria trazer para vocês. Desde aquela que só fica paquerando e não vai para o mundo dos negócios, ou aquela que foi para o mundo dos negócios, mas está estudando e não implementa, ela sempre muito segura, sempre se sentindo muito incapaz, ou aquela que só trabalha e não aproveita a melhor parte, não desfruta do seu negócio, não reinveste em coisas que a fariam delegar mais tarefas, sabe? Não reinveste em outras pessoas, em tecnologia, em processo. Eu tava até conversando com uma amiga semana passada e eu falei pra ela, né, menina, contrata isso aí, tira um pouco do seu valor e contrata uma pessoa pra fazer, porque vai te aliviar, vai te dar tempo, vai te dar prazer mais pra você continuar trabalhando, sabe? Então, tem que pôr a mão no bolso, gente. Tem que pôr a mão no bolso, investir em pessoas, processos, tecnologia e mentores. Carol, você fala isso porque você quer vender mentoria. Não, eu falo isso porque eu pago por mentores pra acelerar o nosso negócio e foi um dos melhores investimentos. Foi a partir do momento que a gente falou, não, vamos pagar um mentor para nos ajudar
acho que foi 2017, o Jordano foi o primeiro que já me ajudou, depois veio o Max, depois veio o Érico Rocha, vocês estão vendo aqui as plaquinhas, depois nós tivemos, agora a gente tem o Natanael, teve o pessoal do Taurus, a gente tá sempre rodando. E não é porque a gente não sabe o suficiente, é porque aprender é um processo contínuo, né? E quanto mais você quer chegar em novos patamares, mais você precisa reinvestir. Tá bom? E por fim, a empreendedora profissional, né? Que ela já criou esse processo de aprendizado de forma automática. Ela já superou a marca que existia dentro dela, que muitas vezes precisava trabalhar, e hoje ela sabe que ela precisou também delegar, ela precisou desfrutar a melhor parte para poder chegar com mais segurança, com mais convicção em ser uma empreendedora que lidera pessoas através de processos e consegue fazer o seu negócio crescer, porque ela tem tempo para observar, ela tem tempo para reinvestir em si, reinvestir no seu negócio e conseguir negociar novos patamares, né? E saber conduzir o negócio a esses novos lugares que ela quer, que ela almeja. Beleza? É isso. Tem até, acho que uma perguntinha. Eu vou responder nos stories, falando sobre loja, né? Que não é o tema do curso de hoje, mas queria muito agradecer a todos vocês que passaram por aqui. A Jéssica, a Maria, Simone, a P Facial, Novas Mulheres, Ana Alice, Cris, Sandra, Catarina, Gustavo, Lucas, Jean e Karen. Muito obrigada para todos vocês que passaram pela aula de hoje. Se você está em algum dos grupos de WhatsApp, você vai receber até amanhã o replay dessa aula e o resumo da aula eu vou mandar para o Telegram amanhã, porque é mais fácil mandar por lá, tá? Tanto o resumo quanto o replay da aula vão pro Telegram. Então, se você não está no canal do Telegram, nos destaques você tem acesso a ele, ou nos grupos você tem acesso a ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, os 4 perfis é algo para te libertar, é algo para você olhar e falar, agora eu tenho oportunidade de agir, agora eu entendi por que eu ajo assim. Eu sou assim, agora eu quero ser assim. Existem outros perfis para você ir, né? Não necessariamente você precisa pular de um até uma empreendedora profissional, mas você vê que tem um certo caminho. Mas isso é para te dar liberdade de ação e não para te aprisionar e muito menos para ser uma muleta. Eu sou assim porque eu sou empreendedora, paqueradora. Pelo amor de Deus, hein, gente? Quero ver todo mundo profissionalizada, tá bom? Um forte abraço. Vou curtir minha família agora. A Liliquinha chegou do hospital. Pra quem não sabe, minha cachorrinha tava dias internadas. Tá ali comigo, bichinha, se recuperando ainda. E muito obrigada a todos vocês que torceram por esse período nosso, tá bom? Forte abraço. Até a gente se vê nos stories. Tchau, tchau.